Vamos ver. Ok, então estamos em gravação, microfone aberto. Bom dia, pessoal. Obrigada a quem está acompanhando cedinho essa nossa jornada de estudo, essa nossa continuação desse material tão fantástico, né? A canção da oração, que é extremamente inspiradora e sucinta. Ela traz tudo que a gente precisa saber da cura, do perdão e da oração. E nós estamos, então, especificamente na parte do perdão. Nós tivemos a aula passada, a introdução, e o primeiro subtítulo do perdão, onde Jesus, como sempre, né, ele dá aquele apanhado completo. Ele explica o que é o perdão em si, o perdão verdadeiro. E agora, né, nessa continuação de hoje, ele vai nos explicar primeiro o falso perdão, o perdão que o mundo chama de perdão, e que ele também coloca como perdoar para destruir. E depois ele dá o outro ensinamento, que é o perdoar para salvar. Com isso ele encerra, então, essa parte do perdão. Então, por que é tão importante nós aprendermos o que é o perdão para destruir? Não é, certamente que não é para a gente usar isso em forma de julgamento. Não é para nós usarmos isso contra o nosso irmão, ou para apontar o dedo a cada vez que a gente detectar esse perdão. Então, o propósito de Jesus é para nós reconhecer se nós mesmos não estamos caindo nessa armadilha. Se nós mesmos não estamos pensando que estamos fazendo uma liberação e, na verdade, estamos destruindo aquilo que está nos liberando. Estamos fazendo exatamente o que o ego quer em nome de algo que deveria ser para Deus, em nome de algo que deveria ser para liberar. E por isso que ele coloca, até para facilitar as coisas para nós, ele coloca esses perdões em 4 grandes grupos que a gente pode detectar a cada perdão que a gente sente que é algo do ego para nos aprisionar. A gente consegue detectar devido a essas 4 percepções, a essas 4 formas de olhar o que está acontecendo. Então, ele começa, lá na página 13 da Canção da Oração, no subtítulo 2, Perdoar para Destruir. Ele começa dizendo que o perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. No entanto, todas as formas que ele pode parecer tomar têm apenas uma meta simples. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Então, esse propósito está por trás de todas as formas de perdão para destruir. Todas as formas de perdão egóico. Elas têm, nas formas, Jesus as coloca em 4 grandes grupos. Mas em conteúdo, todas elas têm esse mesmo propósito. Então, tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Ou seja, separar. Se o perdão verdadeiro tem o propósito de unir, de reconhecer a nossa unicidade, o falso perdão, então, ele tem esse propósito, independente da forma como ele venha. A diferença está clara em muitas formas, nas quais a comparação que deve ser feita não pode passar despercebida, mas nem realmente se pretende que passe. Então, agora nós vamos ver exatamente essas formas específicas atrás das quais o falso perdão, ou perdão para destruir, se esconde. E nesse grupo, em primeiro
primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor se digna a rebaixar-se para salvar uma mais baixa daquilo que ela verdadeiramente é. Então, quem que não tem uma lembrança de quando o perdão é dado assim com arrogância, com assim, eu sou melhor que você, você é o pecador, você que errou, você que é o culpado, mas como eu que sou melhor que você, eu que estou mais elevada, eu vou te perdoar então, porque eu sou melhor. Então, esta é o primeiro grande grupo, quando a gente dá aquele perdão de cima para baixo, colocando-se num status acima daquela pessoa ou daquela situação a qual a gente está perdoando. E ele segue aqui, ó. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia, tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar? Acho que só um momentinho aqui, eu acho que tem uma interferência do microfone, eu acho que da Cristina. Ainda aberto o microfone. Obrigada. Então, quem pode perdoar e desprezar? Então, como que um perdão dado de cima para baixo? Como que um perdão que eu me acho melhor e por isso vou perdoar, como que isso poderia me liberar a mim mesma se eu estou separando? Eu estou declarando que há hierarquia entre mim e o meu ser igual. E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade? Não faz sentido, né? Nós aprisionar o irmão para ensinar ele que ele é livre. Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia. Isso é morte. Então, este é o primeiro grande grupo, a arrogância do perdão. Parece que eu estou sendo misericordiosa, mas aí jamais pode vir a liberdade, porque eu não saio do status da arrogância, quando me considero acima de a quem que eu estou perdoando. E agora vamos ao outro grupo. Então, Oi. Esse perdão, ele só camufla, porque a gente acha que perdoou, mas ele ainda vai ficar lá dentro e um dia ele vem. Absolutamente, é. Né? Porque um dia já aconteceu comigo, eu achei que tinha perdoado, eu vou perdoar porque não quero me sentir mal. Só que 9 anos depois, aquilo veio. Eu disse, nossa, mas eu já perdoei, como que pode estar aqui? Então eu chamei a pessoa, eu disse, olha, eu quero conversar sobre aquele assunto. Como aquele assunto, tanto tempo? Você não já perdoou? Eu disse, eu achei que tinha perdoado, né? Então, aí antes de conversar com a pessoa, eu entrei no banheiro e disse, eu tenho que resolver isso hoje. Então eu falei, ó, Espírito Santo, te entrego, é teu. Só que do banheiro até onde a pessoa estava, eu esqueci que eu tinha entregue para o Espírito Santo. E quando eu cheguei, aí fui conversar com ele, eu olhei assim para ele, ele disse, diga. Aí eu disse, o quê? Aí, do nada, eu olhei assim e disse, eu, Janeide, estou te liberando e me liberando. Você não me deve nada. Aí ele olhou assim, como você está me liberando? Eu estou te liberando. Eu estou te libertando e me libertando. Então, aí aquilo sumiu, passou. Aí depois eu lembrei, nossa, eu entreguei para o Espírito Santo e ele resolveu assim, porque eu disse, se eu soubesse que era tão fácil libertar ele, me libertar, já tinha feito isso há muito tempo, né? Só depois Obrigada, de 9 Janeide. Sim, anos. a libertação é só uma atitude, né? De ir ao Espírito Santo. Não tem nada a ver com eu te faço alguma coisa, né? É simples assim, né, Janeide? É o Espírito Santo no comando, porque na mentalidade dele é que é
que há libertação. Não existe libertação no ego, porque ele é a ideia da separação. Como é que ele vai reconhecer, né, a libertação de volta para a unicidade, sendo ele a própria separação? Então, simples assim. Obrigada pelo depoimento. E seguindo, então, agora no segundo grupo, que Jesus fala aqui, que é uma outra forma, ainda muito parecida com a primeira, se for compreendida, não aparece então ruidosa a arrogância. Aquele que quer perdoar o outro não clama por ser o melhor. Agora ele diz, em vez disso, que há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. Então, este é o perdão onde ambos se unem, né, na igualdade do pecado. Acho em muitas formas religiosas a gente aprende esse tipo de perdão que é verdadeiramente humilde aos olhos de Deus, reconhecer-se pecador e reconhecer no outro também, colocar-se em igualdade do pecado. Então, se no primeiro grupo nós tínhamos aquela arrogância, aquele acima do outro, aqui nesse grupo está aquela igualdade, mas a igualdade no pecado, não na santidade, não no Cristo. A igualdade de ambos se verem como pecadores. Isso pode parecer um pensamento humilde e pode, de fato, induzir a uma rivalidade no pecado e na culpa. Não é amor pela criação de Deus e a santidade que é a sua dádiva para sempre. É possível que o seu filho condene a si mesmo e ainda se lembre dele? Então, se eu já me declarei pecadora, igual a meu irmão, ao qual eu também vejo no pecado, como que eu vou me ver una em Deus, ou como que eu vou ver o Cristo em mim, se eu decidir ver-me através dos olhos do pecado, ou seja, através da mentalidade egóica? Então, aqui também é um grupo de igualdade, mas de igualdade egóica. Então, também ainda é arrogância no sentido de dizer que o que Deus fez igual é diferente. Então, Deus me fez igual a seu espírito, mas eu sou pecadora. Então, é uma arrogância disfarçada em humildade ou em igualdade. E aqui a meta é separar o Filho de Deus, que ele ama, e mantê-lo longe da sua fonte. Essa meta também é buscada por aqueles que buscam o martírio nas mãos de um outro. Aqui está o terceiro grupo. Então, agora a pessoa se coloca abaixo de outra, os mártires. Nós podemos ver que, pelo exemplo histórico, a maioria dos santos que são apresentados pelas igrejas, eles sofreram em forma de mártir. Eles justamente foram santificados aos olhos das pessoas devido a seu grande ato de martírio, a aceitarem grande sofrimento. Então, essa outra forma equivocada de perdão. Como ele segue aqui, ó. Aqui é preciso que a finalidade seja vista claramente, pois isso pode passar por mansidão e caridade em vez de crueldade. Não é benigno aceitar o desprezo do outro e não responder a não ser silêncio e um sorriso gentil? Então, os mártires, aqueles que se colocam num pedestal de ser a menos que os outros, achando que com isso estão agradando a Deus, eles se colocam nessa posição que é benignidade eu me colocar, me subjugar aos outros. Ing, o que tem para mim essa ideia de Marte, que o cristianismo traz totalmente esse ídolo, né?
dos santos, sofredores, é justamente de uma interpretação, pelo que eu percebo, totalmente equivocada da crucificação. Porque a interpretação do ego e o que o mundo, que muitos que escreveram a Bíblia trouxeram, que Jesus morreu por nós, que Jesus se sacrificou por nós, que nós somos um bando de gente equivocada, pecador, e Jesus ali, na sua grandiosidade, foi o grande mártir que se sacrificou por nós. Então, quem realmente faz o que Jesus fez e se sacrifica e sofre, tem até uma linha do cristianismo que você fica se chicoteando, fazendo uma procissão, se espancando, com um monte de sangue, eu sou que nem Jesus. Então, toda essa glorificação em torno da imagem de Jesus na cruz, que para mim sempre foi, me afastou demais do cristianismo, entrar na igreja e esse culto a Jesus na cruz. Aquilo eu me sentia muito mal. E hoje eu compreendo, né, que era uma interpretação ali a serviço do ego, da separação. É o que me vem assim, sabe, Ingrid? E fica muito internalizado dentro da gente, né, esse perdão. O sacrifício, é um sacrifício, né, de dor, é totalmente oculto em relação a esse mundo, né, aos valores do ego, de sofrer, de se sacrificar, de matar ou morrer, né, é muito... Perfeito, e Jesus é tido como um exemplo, como a gente aprendeu ontem, que Jesus quer que nós tenhamos ele como exemplo, só que a igreja, equivocadamente, os primeiros seguidores, utilizaram a figura do mártir, ele como mártir maior. Então, agora, eu preciso também me sacrificar. Então, esse perdão para destruir, baseado no martírio, tem fortemente o seu enraizamento nisso. Nessa crença de que Jesus, então, foi o mártir maior, que ele pagou pelos nossos pecados através do sacrifício. É o exemplo maior dessa crença. E o que não se, o que a gente, que essas linhas teológicas não se dão por conta, o quanto isso ainda é afastado do amor de Deus. Que se Deus é amor, como que ele poderia exigir o martírio? Que amor que seria esse? Seria vingança e não amor. Seria dar, então, realidade à separação. É isso que o ego está julgando por detrás. Então, tornar o ato de separação real, porque se realmente tivesse havido um pecado, seria correto que deveria haver um preço a ser pago. Mas como tudo aconteceu apenas ilusoriamente, como não é real, então não há pecado a ser pago. Então, esta é a grande discrepância, né, entre esses dois ensinamentos. Mas realmente o martírio é muito presente em pessoas que verdadeiramente são cristãs, assim, elas querem de coração seguir a Deus, elas querem a liberação, mas não sabem que estão seguindo esse caminho que não liberta, que estão se aprisionando. Sim. Obrigada, Flora. Gratidão. Isso. E seguindo aqui, então, falando ainda do martírio, né? Olha para isso, né, para o sofrimento, como és bom, tu que carregas com paciência e um ar de santo a raiva e a ferida que um outro te faz, e não mostras a dor amarga que sentes. Então, como Jesus sabe descrever perfeitamente o que passa pela mente, pelos pensamentos de quem se apoia no sofrimento. Ele sofre, mas ele não dá o braço a torcer. Ele ama o sofrimento, ama o máximo do sofrimento. O perdão para destruir se esconde frequentemente atrás de um manto como esse. Ele mostra a face do sofrimento e da dor como prova silenciosa da culpa e da devastação do pecado. Tal é a testemunha que ele oferece àquele que poderia ser um salvador, não um inimigo.
Mas, tendo sido feito inimigo, ele tem que aceitar a culpa e a reprovação profundamente inculcada, que assim é posta sobre ele. Então, ao invés de se permitir ver um Salvador no irmão, ele atesta a culpa e a separação, aumenta mais ainda a separação. E Jesus pede, então, isso é amor? Ou é mais uma traição para alguém que precisa ser salvo da dor e da culpa? O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? Então, que isso seja visto o quanto isso afasta de Deus a ideia de sacrifício, o quanto isso é contrária ao amor, o quanto isso transforma nosso irmão, aquele que pratica o martírio contra nós, o quanto isso transforma ele no inimigo ao invés do nosso Salvador. Então, nós vamos agora para o quarto grupo. O primeiro nós vimos alguém acima, no segundo se iguala em pecado, no terceiro se coloca abaixo de alguém outro. E no quarto grupo, o perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. Eu te perdoarei se satisfizeres as minhas necessidades, pois na tua escravidão está a minha liberação. Então, quem que não tem uma lembrança disso? Quem que nunca barganhou o perdão? Quem que nunca disse, eu te perdoo desde que tu faça isso ou aquilo? Com as crianças, então, a gente é especialista nisso, né? Eu te perdoo isso, mas agora tu vai cumprir essa outra coisa. Aí tu ganha teu perdão. Se tu não cumprir essa outra coisa, tu não está perdoada. Então, a barganha, a negociação, colocar um preço em cima da dádiva que eu vou dar. Se você cumprir a tua parte, eu vou cumprir a minha. Se tu não cumprir, é chantagem, como a Rafaela disse. Exato. Ou então, como o mundo ensina aqui, principalmente as mulheres, ficarem poderosas quando o marido apronta alguma. Agora eu vou usar isso como argumentação para extrair o máximo possível, porque agora eu tenho uma moeda em troca. Tu faz isso a mim, tu me dá isso, ou eu não te perdoo. E aí a outra pessoa, ela precisa obedecer. Então, a barganha. Então, esse é o quarto grande grupo do perdão. É o perdão da concessão, da barganha. Dize isso a qualquer um e serás escravo. Então, se nós nos utilizarmos de barganhas para dar o nosso perdão, nós estaremos nos auto-escravizando e não liberando o suborno, como diz ali. Nós usarmos subornar em troca de um perdão. Nós mesmos estamos nos escravizando, porque ideias não deixam a mente. Como que o perdão poderia me liberar se eu estou barganhando por ele? E buscarás livrar-te, né? Diz isso a qualquer um e serás escravo, e buscarás livrar-te da culpa em mais barganhas, que não podem dar nenhuma esperança, mas apenas maior dor e miséria. Como o perdão agora veio a ser amedrontador, e como está distorcido o fim que ele busca. O perdão deve libertar o irmão e não torná-lo um capacho das nossas vontades. Tem piedade de ti mesmo que barganhas desta forma. Deus dá e não pede recompensa. Não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele. Todo o resto é zombaria. Pois quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao seu Pai pela sua santidade? Então, seu irmão é santo, se ele não tem pecados, como que eu posso barganhar por algum equívoco dele? Como que eu posso ver o equívoco no irmão, barganhar por isso, obter benefício próprio e ainda ver a santidade? Então, é impossível. Então, esse quarto grupo
ele, como Jesus diz, não é de se vangloriar de eu ter uma moeda em mãos com a qual eu posso barganhar, é de ter dó de mim mesmo, é sofrimento. Não há liberdade nisso, como ele diz, há só dor. O que queres mostrar ao teu irmão? Tentarias reforçar a sua culpa e assim a tua própria? O perdão é o meio para escapares. Como é digno de pena fazer dele o meio para a maior escravidão e dor. Dentro do mundo dos opostos, há um modo de usares o perdão para a meta de Deus e encontrares a paz que ele te oferece. Então, existe um outro jeito. Esses 4 grupos, eles apenas mantêm o que Deus criou igual, diferente. Mas existe, então, essa outra maneira. Não queiras te apoderar de nada além disso, nada além dessa outra forma de perdão que Jesus vai ensinar agora, ou terás buscado a tua morte e orado pela separação do teu ser. Cristo é para todos, porque Ele está em todos. É a sua face que o perdão permite que vejas. É a sua face na qual vês a tua própria. Então, o perdão verdadeiro, ele sempre vai em direção de ver o Cristo no irmão. Este é o perdão verdadeiro, nada mais. No momento que eu vejo o Cristo no irmão, automaticamente estou excluindo aquilo que o ego fez. E aí é possível desfazer todos os efeitos daquilo que o ego fez, porque o ego não teve causa a não ser a minha unicidade com ele. No momento que eu retiro a minha mente do ego e a coloco em Cristo, eu automaticamente estou desfazendo aqueles acordos egóicos. E isso permite, é assim que o perdão funciona, é assim que ele libera, é assim que ele reconhece a igualdade do que Deus criou igual. Ingrid, Oi. Esse seria um perdão assim para eu ver meu irmão como ele é. Né? Isso eu consigo perceber de uma forma bem legal. Mas, por exemplo, quando a gente vai perdoar um evento assim muito ruim mundial, por exemplo, uma guerra, a gente vê nela apenas que é uma projeção coletiva, isso aí seria um perdão. Né? Eu não estaria vendo a face de Cristo numa guerra, né? Mas a ideia, como tu diz, uma guerra é uma coisa generalizada, não é uma coisa pessoal. Então, sim, é uma projeção da minha mente no coletivo. Sim. Então, ainda é possível, sim, praticar o perdão e ver no coletivo essa projeção egóica que não é real, que ainda a mente coletiva, ela também ainda é minha mente e ela é o Cristo. Então, é possível, assim eu estaria vendo a face de Cristo no evento. Né? Sim, não no ser individual. Por detrás da grande projeção, quem está projetando tem a mente de Cristo. Não dentro da projeção, porque, como tu diz, é generalizado. Mas por detrás do sonho de guerra, o projetor ainda é o Cristo. A fonte ainda é da mente de Cristo. Portanto, o que veio ali é um equívoco. É uma projeção falsa. É só um equívoco. Mas a realidade de quem está projetando da mente, daí tu sobe, né? Vai para a mente que está projetando o todo. E a mente de quem está projetando o todo ainda é uma mente crística. Ok. Clareou? Tá. Claro, obrigado. Continuando então aqui. Todas as formas que o perdão toma todas as formas que o perdão toma, que não levem para longe da raiva, da condenação e de qualquer tipo de comparação, são morte. Pois isso é o que os seus propósitos determinaram. Então, todas essas 4 formas de perdão, grandes grupos, elas são morte porque elas determinam a condenação e não a salvação. Não te enganes com eles, mas deixa-os de lado, julgando as suas trágicas ofertas como algo sem valor.
Então, aqui que está o segredo que Jesus sempre fala: largar, deixar de lado. Não é combater, não é apontar o dedo onde isso é visto, é simplesmente largar, porque o que elas estão me oferecendo não tem valor nenhum. Não é um tesouro para mim, essas formas de perdão. Elas são indignas do Filho de Deus, então elas são insuficientes para o ser que eu sou, para o valor que eu tenho, porque a minha avaliação foi dada por Deus. E Deus não avalia tão baixo assim o seu filho. Tu não queres permanecer na escravidão. Tu não queres ter medo de Deus. Queres ver a luz do sol e o brilho do céu cintilando sobre a face da terra, redimida do pecado do amor de Deus, no amor de Deus. A partir daqui a oração é liberada junto contigo. As tuas asas estão livres e a oração erguer-te-á e trazer-te-á para a casa onde Deus quer que estejas. Então, no momento que a gente aprender a diferenciar esses tipos de perdão e não mais aceitá-los e largá-los, agora a nossa oração passa a ares mais leves. Agora ela pode elevar-se para o céu, porque agora a nossa oração está liberada. Agora ela não está mais aprisionada pelos julgamentos do perdão. Então é isso que ele quer dizer aqui. Agora nós podemos seguir livremente para a nossa casa no céu, ou para o nosso reconhecimento de paz. E nós vamos ver então agora o terceiro tópico, que é o perdão para salvar, que é justamente esse outro lado do perdão. Então, nós vimos até aqui as formas do perdão nos prejudicar, as formas do ego usar do perdão, e agora, em contraparte, nós vamos aprender o perdão verdadeiro, o perdão do Espírito Santo. Então, quais os benefícios e como praticá-lo? O que é ele? Então, é o perdão para salvar, o terceiro subtítulo. O perdão para salvar tem uma forma e só uma. No perdão para condenar, a gente viu 4 formas. O perdão de salvar é sempre o mesmo. Ele não pede provas de inocência, nem pagamento de qualquer tipo. Ele não argumenta, não avalia os erros que quer ignorar. Ele não oferece dádivas traiçoeiras, nem promete liberdade enquanto pede a morte. Acaso Deus te enganaria? Ele apenas pede confiança e disposição para aprenderes como ser livre. Então, o perdão para salvar, ele só pede isso, a preparação para ele. Deus só pede uma coisa: disposição para aprender a ser livre, disposição para largar dos aprisionamentos mentais que o ego nos colocou. Então, essa disposição nós precisamos. E Deus, ele dá o seu professor para quem pedir e buscar compreender a vontade de Deus. O seu professor. Ontem a gente teve uma aula inteirinha sobre o Espírito Santo. Como que o seu professor vem a nós, o Espírito Santo. Como que ele está em nós e as dádivas da alegria que o Espírito Santo tem para nós, em troca daquilo que antes a gente tinha visto como motivo de condenação. A sua prontidão, do professor, do Espírito Santo, para dar está muito além da tua compreensão ou da tua simples apreensão. Então, nós não temos como compreender a totalidade do amor do Espírito Santo. Contudo, é sua vontade que aprendas o caminho para ele e na realização da sua vontade a certeza. Então, se o Espírito Santo está aqui para nos levar de volta à casa de Deus, ele tem certeza que ele não falhará. E isso é motivo de confiança para nós. Tu, criança de Deus, as dádivas de Deus são tuas, não segundo teus planos,
mas segundo sua vontade, mas pela sua vontade santa. A sua voz vai ensinar-te o que é o perdão e como perdoar, assim como Ele quer que seja. Então, o verdadeiro perdão, ele é dado e feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ensinar como pensar para reter as dádivas do perdão. Esta é a função dele. Então, em última instância, o perdão é feito pelo Espírito Santo. Nós apenas precisamos aprender a querer ser livres, dar essa disponibilidade para Ele. Não busques, portanto, compreender o que ainda está além de ti, mas deixa que Ele seja o caminho para erguer-te até o lugar onde os olhos de Cristo passam a ser a vista que escolhes. Então, nós não precisamos compreender como que o Espírito Santo age, mas sim aceitar a sua visão, aceitar a santidade que ele vê. Simples assim, apenas isso. Como que ele transforma as coisas antes julgadas em agora, em desfazer os efeitos disso, nossa compreensão é muito limitada, nós ainda temos uma consciência muito pequena, apenas limitada no que a própria compreensão pode entender. A nossa mente não está abstrata ainda o suficiente para entender a totalidade da mente unificada. Então, o Espírito Santo faz isso por nós. Então, nós só precisamos escolher Ele. Ele faz o resto. Como ele segue aqui, desiste de todo o resto, pois não há nada mais. Quando alguém pede qualquer ajuda que seja, Ele, o Espírito Santo, é aquele que responde por ti. Tudo o que precisas fazer é dar um passo para trás e não interferir. Perdoar para salvar é a sua tarefa e é Ele que responderá por ti. Então, isso aqui a gente não deveria esquecer jamais. Apenas dar um passo de lado quando alguma coisa nos fere e nós queremos praticar o perdão, é reconhecer que está em mim isso que está me ferindo, que eu vejo lá fora, dar um passo de lado e não interferir com o Espírito Santo. Invocar ao Espírito Santo para que ele cumpra a sua tarefa. E ele vai responder então por nós. E é como ele segue aqui: não estabeleças qual deve ser a forma que o perdão de Cristo deve tomar. Então, nós não podemos escolher o que eu quero que aconteça depois do perdão. Se eu assim o fizer, eu não dei um passo para o lado. Eu não larguei as rédeas do pensamento para o Espírito Santo. Ainda sou eu no comando. E se sou eu no comando, como que o Espírito Santo vai se manifestar através de mim? Porque ele precisa do convite para entrar. Ele não pode se impor. Ele não reconhece duas vontades. Então, eu não posso de jeito nenhum estabelecer os efeitos do perdão. O Espírito Santo, ele sabe como fazer de qualquer pedido um auxílio para ti, enquanto te ergues apressadamente para ir, afinal, para a casa do teu Pai. Então, o Espírito Santo sabe o que é melhor para mim. Eu não tenho esse conhecimento, mas ele sabe. E isso me basta. Agora ele pode fazer com que os teus passos tenham segurança e que as tuas palavras sejam sinceras, não com a tua própria sinceridade, mas com a sua. Então, se é o Espírito Santo agindo em mim, a minha vontade é sincera, não por vontade própria, porque minha vontade própria ainda é dividida, mas a vontade do Espírito Santo é unificada. Então, é a sinceridade dele que trará os efeitos do perdão. Deixa que ele esteja a cargo de como deverás perdoar, e cada ocasião será, então, para ti, um outro degrau para o céu e para a paz. Cada perdão é mais um passo para a proximidade do céu.
É isso que o perdão traz. Não estás cansado da prisão? Deus não escolheu essa triste estrada para ti. O que escolheste ainda pode ser desfeito, pois a oração é misericordiosa e Deus é justo. A sua é uma justiça que ele pode compreender, mas tu, por enquanto, ainda não podes. Mesmo assim, ele te dará os meios para aprenderes com ele e terás, afinal, o conhecimento de que a condenação não é real e constrói ilusões em nome do mal. Contudo, ainda assim, não importa a forma que os sonhos possam parecer tomar. As ilusões não são verdadeiras. A vontade de Deus é verdade e tu és um com Ele em vontade e propósito. Aqui todos os sonhos são desfeitos. Então, esta é a dádiva do Espírito Santo para nós. O reconhecimento de que as ilusões não são verdadeiras. Aqui está o grande propósito do perdão do Espírito Santo. Reconhecer que aquilo que me parece que o irmão está fazendo a mim, ou eu mesmo dentro do corpo fazendo a mim, não é verdadeiro. Ainda é uma ilusão. E somente pelo fato de ser ilusão é que pode ser desfeito. Porque se fosse verdadeiro, não haveria salvação. Não haveria como desfazer, não há como desfazer uma coisa que é verdadeira. Eu só posso desfazer aquilo que é ilusório. E o Espírito Santo tem a dádiva de discernir o que é verdadeiro do que é ilusório. E ainda é dádiva dele, então, para nós, apresentar em nosso nome o que é ilusório. E assim o perdão age, no silêncio, na mente, apenas mostrando que aquilo que está me acontecendo não é real. E nisso os efeitos são desfeitos. Nisso há mudança, inclusive, dentro da ilusão. Mas essa dádiva é do Espírito Santo, porque nós ainda não temos a compreensão enquanto não estivermos totalmente unidos à mente dele. O que devo eu fazer por ele, o teu Filho Santo? Essa pergunta aqui está em forma de oração, ou em forma de preparação. O que devo eu fazer por ele, o teu Filho Santo? Então, ao invés de um inimigo, ao invés de alguém abaixo, ou em igualdade de pecado, ou eu vítima dele, ou ao invés de barganhar, eu perguntar a mim mesma o que eu devo fazer pelo teu Filho Santo. Deve ser a única coisa que tu jamais perguntes quando a ajuda se faz necessária e está em busca de perdão. Então, esse jamais aqui é porque na realidade do céu nem isso eu faço. Mas enquanto eu estou na ilusão, eu faço, mas eu não faço na realidade do céu, eu faço só enquanto estou na ilusão. Por isso a palavra jamais. Então não é para não fazer, é para aqui fazer sim. Mas no céu não caberia essa pergunta, porque no céu eu não tenho o que fazer pelo Filho Santo de Deus, eu simplesmente sou um com ele. Então, com esse reconhecimento, Jesus coloca a palavra jamais aqui. A forma que a busca toma, tu não precisas julgar. E não deixes que seja tu aquele que determina a forma na qual o perdão vem para salvar o Filho de Deus. A luz de Cristo nele é a sua liberação e é isso que responde ao seu chamado. Então, a luz do Cristo no meu irmão é esse que responde a mim no perdão. O Cristo do irmão. Perdoa-lhe assim como Cristo decide que deves, e que sejam seus os olhos através dos quais olhas para ele e também falas por ele. Ele conhece a necessidade, a pergunta e a resposta. Ele te dirá exatamente o que fazer em palavras que podes compreender e podes também usar. Não confundas a sua função
com a tua. Ele é a resposta. Tu, aquele que ouves. Então, no perdão verdadeiro, eu apenas ouço o que o Espírito Santo tem a me demonstrar, o que o Espírito Santo tem de efeitos para me mostrar. Ele é a resposta. Então, quando eu vou ao meu irmão, que o ego me mostrou um pecador, ou acima, ou igual, ou abaixo, ou barganhando, eu dou um passo ao lado e permito que o Espírito Santo seja a resposta à minha mente, ao meu questionamento, ao meu julgamento, porque eu julguei para haver uma necessidade de perdão. Então, permito que o Espírito Santo coloque a pergunta para mim e permito que ele seja a resposta. A minha função é só ouvir, pois nesse ouvir está a liberação. Então, como que isso é feito? O que acontece no mundo físico aqui, ou na minha experiência? Isso não é como que isso acontece, não é função minha, é função do Espírito Santo. A minha função é reconhecer essa dádiva, ouvir essa dádiva, aceitar essa dádiva de liberação. E do que é que ele fala? Então, o Espírito Santo, quando eu ouço ele, quando eu dou essa abertura, do que ele me fala? De salvação e da dádiva de paz. Então, a resposta do Espírito Santo sempre será em forma de paz. Sempre. Independente da forma física do que venha acontecer. Ele fala de paz. Do fim do pecado, da culpa e da morte. Do papel que o perdão desempenha nele. Tu apenas escutas, pois ele será ouvido por qualquer um que chame pelo seu nome e coloque o próprio perdão em suas mãos. O perdão lhe foi dado para que ele o ensine, para que o salve da destruição e para fazer com que o meio da separação do pecado e da morte venha a ser outra vez a dádiva santa de Deus. Então, o Espírito Santo é a contraparte do perdão para destruir. O ego criou o perdão para destruir. O Espírito Santo é a resposta para o perdão para destruir. Ele faz o perdão para salvar. O nosso papel é simplesmente nos abrir para aceitar essa dádiva. Só isso. Disponibilidade para ouvir e aceitar. A oração é a sua mão direita. Então, no perdão, na liberação do Espírito Santo, a oração é a sua mão direita que é liberada para salvar à medida que se permite que o verdadeiro perdão venha da sua vigilância eterna e do seu amor. Escuta e aprende, mas não julgues. É para Deus que te voltas para ouvir o que deves fazer. A sua resposta será tão clara quanto amanhã, e também o seu perdão não é o que pensas que seja. Ele ainda sabe, e isso deve ser o suficiente. Então, aqui nós precisamos praticar essa abertura. O Espírito Santo sabe, e isso é suficiente. Eu não preciso de mais nada, porque ele sabe. Ter confiança nisso, abrir-se para isso. O perdão tem um professor que não falhará em nada. Descansa um pouco nisso, não tentes julgar o perdão, nem colocá-lo numa moldura terrena. Deixa que ele se erga até o Cristo, que dá boas-vindas a ele como uma dádiva que lhe é feita. Ele não te deixará sem consolo, nem falhará em mandar os seus anjos descerem para responder em seu próprio nome. Então, nós jamais ficaremos sozinhos quando nós nos disponibilizarmos para pensar
para entregar nossos problemas ao Espírito Santo, para que Ele os desfaça. Ele envia os seus anjos. O que são os anjos? Os pensamentos santos de Deus, que ainda são nossos também, porque foram criados em Deus, assim como nós. Deus envia seus pensamentos para acompanhar os nossos. Nós não estamos sozinhos no perdão. Ele está ao lado da porta, a qual o perdão é a única chave. Então, o Espírito Santo, o Cristo, ele está no lado dessa porta, aonde o perdão abre essa porta. A gente viu anteriormente, na aula anterior, que adianta ter uma chave se eu não tenho a porta. Se o perdão é uma chave, qual é a porta que ele abre? Ele abre a porta do céu. Ele abre a porta para o Cristo. E o perdão me traz isso. É preciso que a dês a Ele para que Ele a use em teu lugar, essa chave, né? Que entreguemos então o perdão para Ele. Já que o perdão é uma chave, é preciso que nós entreguemos essa chave ao Espírito Santo para que Ele a use em teu lugar. E verás a porta deslizar, abrindo-se silenciosamente sobre a resplandecente face de Cristo. Contempla o teu irmão que está lá, além da porta, o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então, aqui termina a jornada nossa de sonho, de dor e de separação. Aqui, a ideia de separação se consuma e a volta da memória de quem nós somos em Deus retorna. Tal é a dádiva que o perdão tem para nós. É isso que o perdão representa verdadeiramente. E ela nos é dada livremente pelo Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nada, apenas aprender a ter disposição para aceitar essa dádiva. Disposição para, quando se percebido no ego, dar um passo ao lado. Reconhecer que eu não quero mais as dádivas do ego, porque elas são muito pouco. Elas não são dignas de um filho de Deus, então elas são indignas de nós. Elas não fazem frente a um filho de Deus. Então, o Espírito Santo é a resposta para todos os nossos questionamentos. E ele traz essa cura para isso. Nós apenas precisamos parar e ouvir, entregar para o Espírito Santo nossos pensamentos e nos aquietar para ouvir. No barulho do auto-julgamento, nós não podemos escutar ao Espírito Santo. Então, precisamos aprender a parar por um instante, aquietar e saber que o Espírito Santo sabe fazer. E isso é suficiente, nós não precisamos compreender mais do que isso. Mais do que reconhecer que o Espírito Santo sabe fazer por nós. É simples assim, é libertador assim. E isso a gente aprende com cada pequeno perdão, com cada situação pequena que nos venha e a gente entrega para o Espírito Santo. Para que como nós acreditamos em graduações, para quando vier uma grande situação, a gente esteja já com uma fórmula pronta de como entregar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem graduações. Ele desfaz a coisa grande com a mesma facilidade da pequena. Mas a nossa fé no Espírito Santo vai aumentando gradativamente à medida que a gente vai praticando de passo a passo. Então, não precisa ser com exaustão, com sofrimento. Pode ser com leveza, com amor, com bem-estar, com alegria, com extrema alegria. Então, podemos passear pelo mundo da forma, passear pelos nossos pensamentos em total alegria, aprendendo a como entregar ao Espírito Santo aquilo que estava impedindo a nossa experiência da paz. Ele sabe como desfazer, e isso basta.
E esta é a dádiva do perdão. É isso que Jesus aprendeu, usou e está compartilhando e clamando que nós façamos o mesmo. Jesus anseia para que nós aprendamos a fazer isso em nome da nossa própria liberdade, em nome da liberdade do nosso irmão, que é o Cristo junto conosco. Isso traz a memória de quem nós somos em Deus de volta a nós. Esse é o caminho da salvação. E essa é a dádiva do Espírito Santo para nós. E gratidão a Jesus, ao Espírito Santo por ser assim. Então, isso é o que nós tínhamos sobre o perdão. E na próxima sexta nós vamos estudar mais uma face desse perdão, para aprender mais ainda. Nós vamos aprender sobre a cura, porque a cura é um resultado natural do perdão. Mas nós vamos aprender especificamente sobre a cura, que será mais uma ajuda dentro da oração. Assim como o perdão auxilia a nossa oração para elevar nossa oração a Deus, a cura é um testemunho de que o perdão veio e que a oração está sendo elevada. E semana que vem nós vamos entrar nesse assunto maravilhoso também da cura. Alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar? De seguir? Alguém quer falar? Deixa eu abrir aqui o chat da Iracira. Aprender a ser livre. Geralmente queremos nos libertar do irmão para nos libertar do problema. Iracira, e ainda assim nos aprisionando, porque nós estaríamos ouvindo ao ego quando a gente quer se ver livre do irmão e não una ao irmão, quando a gente não quer reconhecer o Cristo no irmão. Então, dar-se conta disso é o primeiro passo da libertação, da escolha certa. Alguém mais alguma coisa? Oi. Essa parte que ele coloca ali sobre as crianças, né? Nossa, é uma escola. Né? Porque, assim, como a gente acaba colocando os pés pelas mãos, porque a gente acha que para perdoar algo que a criança fez, é preciso algum tipo de consequência para o que ela fez, um castigo, senão como é que ela vai aprender que ela não pode agir daquela forma e tal, né? Então, foi muito intenso isso para mim ontem à noite, até depois da nossa aula, porque no grupo dos pais da escola, uma mãe colocou assim, tem que conversar sério, porque ontem uma coleguinha jogou álcool no rosto do Otávio e respingou nos óculos. Se ele tivesse sem óculos, podia ter pego no olho, né? Na hora eu me senti muito culpada, porque eu sabia que era minha filha que tinha feito. E eu perguntei na hora para ela quem fez isso, e ela, eu, mãe, mas foi sem querer. E na hora, assim, ó, me veio uma coisa tão ruim, eu chorei tanto, porque eu já pensei em tudo que envolve a rejeição dos pais com a minha filha, a rejeição dos coleguinhas com ela, a rejeição comigo, sabe? E eu chorei muito porque eu fiquei pensando como é que a gente começa a agir quando os coleguinhas começam, assim, se fazer mal um pro outro e a gente fica no meio sem saber como agir. E eu chorei muito, assim, e aí eu comecei a conversar com ela, dizendo para ela que ela continuava ouvindo a voz do professor errado, que foi o ego que disse para ela jogar álcool lá no coleguinha. O Espírito Santo nunca ia dizer para ela fazer isso, né? Mas que a gente estava treinando juntas, porque para a mamãe também não era fácil. Tanto que a mamãe ouviu a voz do ego, que a mamãe estava lá chorando, com medo da rejeição de todo mundo.
então chamando ela para a gente treinar junto esse perdão, né? Porque perdoar, se ela não fizer mais, ou então deixá-la de castigo por causa do que ela fez. Então, se a gente pedir, Jesus, o que tu faria aqui no meu lugar? Eu coloco nas tuas mãos porque eu não sei o que fazer. Porque eu não sei se eu vou punir, porque eu não sei se... né? E na mesma hora, daí, depois dessa... De chamar por Jesus, assim, pelo Espírito Santo, aí eu chamei no privado a mãe e pedi desculpas, falei para ela que tinha sido sem querer, né, mas que eu tinha conversado com a Laura já para não fazer mais isso, porque podia machucar e tal, e ela mesma me respondeu dizendo assim que ela sabe que eles não fazem por maldade ainda nessa idade, né, mas que tinha que conversar, me agradeceu por eu ter dado um retorno para ela, né, e os nossos corações ficaram um pouco mais em paz, mas assim, a gente realmente tem que sair para o lado, porque nessas situações a gente não sabe o que fazer, a gente fica no medo, a gente fica na culpa, e olha, e é um redemoinho de culpa, porque daqui a pouco tu tá jogando culpa até lá naquela outra mãe que foi lá reclamar. Exato. E o Espírito Santo sabe que nós precisamos ainda de dicas de proteção enquanto que pensamos estar aqui. Porque aqui a gente se fere, então, facilmente devido à fragilidade que nós pensamos que somos. Então, ao invés de julgar, de condenar, de castigar, as dicas de proteção. Se você fizer assim, você vai ficar em paz com o coleguinha. Se você fizer assim, vocês vão ter uma boa convivência. E você vai continuar em paz. E você quer ser feliz. Você quer estar de bem. Você quer ser bem recebida no meio escolar. Então, as dicas de proteção, então a gente realmente dá esse passo de lado, né, Ana? E ouve ao Espírito Santo. Ele que coloca a pergunta, o que eu devo pensar e como que eu devo responder. E certamente que o Espírito Santo sabe que no nível comportamental, o que eu ainda preciso dizer, porque não é também não fazer nada no comportamento, sendo que eu penso que eu sou um ser físico. Então, eu ainda preciso ter atitudes comportamentais, mas que elas não sejam embasadas em julgamento nem em condenação, mas em preservação, para que realmente eu possa aprender a colocar o foco no que é realmente importante, na paz e na unicidade, no crescimento, no reconhecimento da igualdade com o irmão. Então, obrigada por compartilhar. Então, quem que nunca passou por isso, né, Ana? E essa menininha linda que está aí do teu lado, foi dela a experiência. É essa menininha aí, é essa menininha que eu fico procurando passar os ensinamentos do SEM para ela. Ai, que maravilha, que dádiva também. Ela tá com 8 aninhos agora e assim, até por essa pandemia toda, assim, né, tá difícil, assim, a convivência com eles, mas ela sempre foi muito sociável. Ela sempre gostou muito de estar na escola, de estar com os colegas, né? Só que às vezes mete os pezinhos pelas mãozinhas, porque, né? E enquanto nós parecermos que somos um corpo, nós sempre vamos ainda errar, porque isso aqui é o mundo do erro, é o mundo do... Né? E a questão é como aprender a perdoar isso. Quer falar alguma coisa para ela? Não? Então foi muito bom aqui. conhecê-la. Fala. Oi? Já está liberada até disso, Ana. Obrigada pelas orientações. Oh, que linda! Obrigado. E obrigada pela coragem de aceitar esse desafio da mãe, de te colocar aqui a falar.
Realmente. Oi, Ingrid. Oi. Eu achei que... eu senti assim... Eu senti assim que esses temas que a gente vem falando esses últimos dias meio que deixam a gente desnuda, porque a gente começa a perceber coisas lá no fundo e as coisas vêm aflorando e mostrando quanta coisa a gente tem escondida que a gente não sabia. Tipo, eu levei muito tempo uma vida de palhaça. Eu ria para todos, até por conta do meu trabalho, porque tem aquela dica: não leve para o trabalho os problemas que você tem. Então eu era uma palhaça, eu ria o tempo inteiro, muito gentil, muito solícita, prestativa. Eu tinha uma boa fama assim no trabalho, porque eu não deixava transparecer nada. Mas esse lado foi um pouco ruim também, porque ao mesmo tempo eu não me defendia e ia acumulando coisas lá dentro. Então, e agora com esse curso, eu começo a perceber a realidade, as coisas, e aí as coisas estão aflorando mais, cada vez mais, para eu poder solucionar, eu acredito. E aí eu vou entregando para o Espírito Santo. Porque todo dia aparece coisa lá do baú que eu nem lembrava mais que tinha acontecido. Aí me vem a memória daquilo. Eu falo, opa, isso aí também está guardado ali. Então, tipo assim, eu sempre fui tida como uma pessoa muito feliz. Mas eu fiz tratamento para depressão por muitos anos. Eu era uma farsa mesmo. Parabéns por essa tomada de consciência. E Sim, que bom, você está sendo... Agora está sendo mais honesta contigo mesmo e permitindo realmente que o teu ser verdadeiro seja o teu guia. Né? Ao invés de seguir as orientações de tapar o sol com a peneira, né, do ego, isso mesmo, tá realmente olhando de volta para aquilo que estava impedindo a paz. O curso tem essa função de a gente realmente se abrir, coisa que nenhum psicólogo do mundo consegue em tão pouco tempo e em tal profundidade o curso consegue. E de uma maneira gentil, né? Sem nos lançar num precipício de sofrimento. Porque ele primeiro ensina, até a gente finalmente compreender como que funciona, já está lá no nosso inconsciente bem forte como fazer. E aí vem a memória, as situações para a gente ir desfazendo. Então, com toda a gentileza de Jesus. Sim, com a minha filha também. Com a minha filha eu tive inspiração também no problema de relacionamento que tinha com ela. Uma noite eu estava fazendo meditação e pensando no assunto e veio uma coisa assim, uma coisa simples, mas que deu resultado. Imaginar ela bebezinha ainda dentro de mim e emanar amor para ela dentro da minha barriga. Porque o que ela estava precisando era amor, porque ela sempre foi muito arredia. Ela se afastava das pessoas, de todos, de mim, de todo mundo. E eu fiz essa experiência e o resultado vocês já sabem. Eu ganhei ela. Como o Espírito Santo é específico para cada um, né? Como nós somos apenas aquele que escuta como. Ele tem a pergunta e a resposta, bem isso. Né? Você escutou, ele te deu uma dica de como ser prática aqui com ela. E o Espírito Santo tem isso. Isso não é um privilégio especial de uma ou de outra pessoa. Isso é para todos. O Espírito Santo sabe como chegar em cada um. Ele sabe do que cada um precisa. Da forma especial dentro do currículo que nós acreditamos que estamos, dentro da forma física, o Espírito Santo sabe do que cada um precisa. Nós só precisamos dar esse passo de lado, escutar e aprender com ele. Essa confiança, ele sabe. E, nossa, obrigada por compartilhar da tua experiência também, Malu, porque isso fortalece em nós. Que se é válido para ti,
E o Espírito Santo não tem uma dádiva especial que vale para um e não vale para o outro, então certamente ele faz o mesmo por todos nós. Então, Sim, cada um obrigada. pode fazer o mesmo. Só tenho a agradecer a você e ao grupo todo. Muito bom. Ai, que bom. Mais alguém, alguma coisa? Cláudia, tudo bem? Obrigada, Lúcia. Obrigada. Mas, assim, eu acho, gente, que é impossível quem está no ego não se sentir uma fraude, porque, na verdade, é. Não é? Sim, só que o próprio ego esconde isso de nós enquanto estamos dentro dele, né? Mas quando a gente para ouvir como tomador de decisões, aí a gente consegue ver a fraude que é o ego. Nós temos aqui 1h10, então eu vou encerrar aqui a gravação.